Glória a Deus. Meu Pai, obrigado por mais um dia estar aqui. Segunda-feira, 19 de janeiro de 26. Esse é o melhor dia da minha vida. Por que ele é o melhor dia da minha vida? Porque Deus fez dias maravilhosos. Os problemas, ele vem. Mas você vai superando, porque o Espírito Santo já está dentro de você. Para que você venha entender que nada pode nos abalar. E às vezes abala, porque é carne contra o espírito. Mas quando você entende que você está pronto para Deus, o espírito pronto para Deus, tá? Esse volta para Deus e o corpo de carne volta à sepultura, que é o pó, que é o inferno, que eles tanto falam em inferno aí, mas o inferno está na mente carnal, onde você que sofre um dano, por você não entender o evangelho, você não tem entrado aqui no descanso de Deus e fica sofrendo aqui já na terra, que aqui é o lugar da eternidade, que nós já estamos aqui na eternidade. Já começa aqui, com esse corpo aqui, onde os galardões já são meus. Já me deu os galardões. Não vai me dar lá em cima, porque lá em cima seremos como um anjo diante do Pai. É um mistério que estava oculto e hoje é revelado. No céu não vai entrar carne, porque o Espírito Santo já entrou. Porque aqui é um pedacinho dele. Ele falou, eu não habito em santuário feito por mãos humanas, porque ali prende as pessoas ali. Mas ele soltou as pessoas, porque elas precisam encontrar Deus. Mas aonde encontrar Deus? No coração delas, porque elas não suportam, né, a palavra da justiça, da verdade, do amor, do perdão de Deus dentro do coração, já de cada um de nós. Quando você entende isso, você já foi plantado na rocha, você recebeu esse regozijo, a dádiva, você recebeu a perfeição que é o Espírito Santo em nós. Esse é perfeito. Agora, o corpo de carne, ele falou, para nada aproveita, porque o que vivo vai ficar em você é o Espírito que eu te dei. Então, esse corpo aqui tombando, você já está com Deus lá em cima. Isso aí é um mistério que está dentro de você. Agora, você tem que crer, porque a fé ela foi imputada dentro de você. A fé da salvação eterna. A diária, eu tenho que aqui vigiar, eu tenho que aqui fazer minha oração, a minha confissão de fé e entender que Deus é soberano para com todos nós. Ele é, mas nós jamais seremos com Ele, nesse corpo de carne aqui. Mas no Espírito está pronto, já é dele, já está determinado por Ele. A predestinação, o amor, a paz, o perdão, Deus nos deu. Quando você entende o Evangelho de Deus. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Ao ouvir a palavra de Deus, meu coração entendeu. Fui chamado por Deus ao ouvir a sua voz. Ele falou que estaria dentro de nós. Hoje nova criatura eu sou, ao entender e receber que meu velho homem ficou na cruz. Toda dívida foi paga. Eu te pergunto, quem foi que pagou? Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. Toda dívida paga, eu te pergunto, quem foi que pagou? Jesus Cristo, Ele é o meu pastor. Salmos 3:1, antes da cruz, ele falou, eu sou teu pastor, e nada te faltará. E 23:5, ungir com de alegria, que é o Espírito Santo dentro de nós. É um mistério que hoje revelou-se em nosso coração, para não ficarmos nas mãos de homens corruptos, homens que pensam só no dinheiro, né? Então, o mundo secular pensa naquilo, né?
São várias situações. E o religioso, ele pensa no dinheiro, porque tem que pagar as contas dele, ele tem que dar um salário àqueles que trabalham para aquele pastor. Né? Então, fica ali um comércio dentro das igrejas. Então, temos que nos livrar disso e entender que Jesus Cristo é o nosso pastor. Não tem dízimo, não tem santa ceia, não tem batismo nas águas, não tem guardar o sábado que ele quebrou, esse guardar o sábado, porque ele trabalhou e nos deixou aqui um descanso para nós. Por isso entendemos a graça do Evangelho que já está revelado dentro de nós. Colossenses, né? 2. Colossenses capítulo 2, versículo 11 em diante. Nele também foste circuncidado. Da cruz para cá, a circuncisão aconteceu naturalmente. Na morte e na ressurreição. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. O último profeta da lei. Por isso que a lei perdurou até João Batista. Está escrito, você crê, tem uma fé para isso, você tem que crer, senão você fica na mão do homem. Mateus capítulo 11, 12 em diante e Lucas 16, 16. Eles já se esforçavam para entrar, né? Então ele estava vindo para o coração dos fariseus, né? Que lá havia saduceus e aqueles que o cercavam lá, fazendo várias perguntas, mas aqui você não tem que fazer pergunta, porque a pergunta já está aqui e a resposta ele te dá, porque o Espírito Santo desceu do céu para te responder tudo o que você tiver dúvida, porque os debates estão aí, né? Então, aquela história, a gente pode perder a salvação eterna não se perde. Eu, aos 40 anos, recebi uma enfermidade. Eu estou aqui com 72 para 73 anos. Esse mistério está no meu coração. Então, tem que passar para as pessoas, porque Ele, todo dia, fala comigo, como fala com você, com aquele que crê. Não é ir lá no pastor que ele vai revelar para você alguma coisa, não. Esse pastor, ele engana, porque ele é um homem da iniquidade. Jesus já falara lá antes da cruz para que entendêssemos hoje. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque vocês estão pregando a iniquidade. Na cruz seria tirada a iniquidade, porque era uma transgressão da lei, o pecado, e tudo que eles faziam lá tinham que ser apagado. Então ele veio e apagou. Hoje eles estão com o Senhor, mas em espírito e em verdade. Paulo não está no céu, Tiago não está no céu, ninguém está no céu. Quem está é o anjo que estava dentro de Paulo, dentro de Tiago, ou de João e Pedro. Então, antes da cruz, tu vê que Jesus não jogou Pedro no inferno. Pedro foi ali, né, ruim, com o monte que lá estavam antes da cruz. Judas tomou Santa Ceia, mas o que ele fez? Traiu Jesus. Por quê? Estava tudo terminado que acontecesse assim. E hoje os pastores dizem, né, que vão queimar no inferno aqueles que não congregam, aqueles que não dão dízimo, aqueles que fazem isso ou aquilo. Eles já estão sendo queimados no inferno. Que é aqui, no Novo Céu e Nova Terra, onde aqui você planta, você colhe. Eu plantei, eu estou colhendo. Você plantou, você vai colher ou já está colhendo. Por quê? Colhe nesse corpo aqui. Por isso que a salvação eterna é um dom de Deus. Agora, a salvação diária, temos que orar, temos que confessar com a nossa boca a nossa vitória e vigiar cada dia que passa os nossos momentos para que aqui nós não entremos, né, na solidão, na depressão. Por exemplo, comprando muito e não podendo pagar, e você fica endividado. Mas a dívida foi paga na cruz, segundo esse corpo aqui que ele levou lá, o primeiro, e trouxe o espiritual para mim. Por isso que a dívida está paga. Eu não tenho dívida para com Deus, nem Deus para comigo. Sim, daqui do homem que se diz que é Deus, e ali você tem que dar o seu dízimo, tem que dar a sua oferta, tem que pagar o carnê. Ele fica pedindo milhões de dinheiro aí para poder pagar a igreja, que é caro, o aluguel, nada é de graça, por isso que ele cobra de você o dinheiro, né? Então a salvação é um dom de Deus. Às vezes, né, a pessoa não entende, quando ele diz que quando ele fala a ressurreição e a vida, né, é a nossa salvação eterna já aqui, onde nós estamos. Por isso entendemos esse mistério. 2:11 de Colossenses, né?
transição da lei para a graça. Quando você lê de Romanos a Hebreus, é transição da lei para a graça, tá? Revelação que Deus deu a Paulo no caminho de Damasco. Lá está Atos 26, 18. Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para o gentio, que tira o meu povo, que estão em trevas, para a minha maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Está aqui, Colossenses 1,13. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe aqui para o reino do seu amor. 2,11, né, de Colossenses. Nele também foi circuncidado, não por intermédio de mãos, mas nos despojamentos do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, sepultamento na cruz. Lá ficou o nosso velho homem. Não fica nas águas. Agora o pastor, para induzir o povo ao erro, passa pelas águas. Eu também passei pelas águas, né? Mas sem o entendimento, eu aceitei Jesus, sem o entendimento, hoje você sabe que você não tem que aceitar, não deve aceitar, porque ele é teu pai. Jesus entregou o reino ao Pai, o Pai veio e mora em nós, ele é o Espírito Santo. Então, 15 de João, versículo 16, está ali. Não foi você que me escolheste, eu que escolhi a vós outros, agora você vai dar fruto para mim, para Deus. E as pessoas frutificam a vida do homem, ele ali se acha Deus, porque pastor hoje passou a ser profissão e eles querem o quê? Título de pastor. Mas não, aqui pastor é dom, pastor tem que ter um chamado para pegar a verdade e essa que liberta. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foi ressuscitado, né? Mediante a fé no poder de Deus, mediante a fé. Por isso que o justo viverá por fé. Já falara Paulo, Hebreus 10, 36 e 39. Ele falou, aquele que vem virá, não tardará. Primeiro século, tudo aconteceu lá para que aqui você vivesse livre com Deus na sua casa. Mas só que tem muitos que não têm condição de viver livre com Deus aqui. Tem que ir para lá, fazer as obras, fazer aquilo que o homem manda. Então ali fica escravo de um pastor, como diz a palavra de Deus. Gálatas 4, 21 em diante. Ismael fazendo as obras. Isaac já anda nas obras que decorou para ele. Por isso, Marta e Maria. Lucas 10, 38 em diante. Marta queria fazer as obras e Maria sentada às pessoas. Então ela escolheu a melhor parte. Por quê? Tudo isso aí antes da cruz era a lei que tinha que sair. Tá? As pessoas trazem para dentro de casa e dizem, não, lava a louça, varre, capina, você está cansado. Não, você cansou das suas obras com esse corpo aqui natural, para você comprar o pão de cada dia e viver aqui dignamente, como um trabalhador que vive do sol do teu rosto. Soa e você ali está ali, firme. E quando termina tudo isso aí, tem que dar o dízimo para um homem que não quer trabalhar. Então o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Você vai ler Deuteronômio 14, 22, você vai ler Joel do 3, 4 em diante, que ali o gafanhoto, né? Era um inseto que vinha e comia a plantação. E Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ao 10 ali, ele abriu a janela dos céus e derramou chuva para que molhasse a plantação, que eles levassem lá a casa do tesouro, o alimento para os levitas que não trabalhavam. Hoje os pastores querem ser levita aqui para poder ganhar dinheiro fácil das pessoas que soa para ganhar R$1.500 para dar 150 para um homem que não quer trabalhar. Então, entendendo isso aqui, a dívida foi paga. 13. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões, eles lá transgrediam a lei, por isso, 1 João 3, 4, 5, 6, era a transgressão da lei, o juízo era para os judeus e a salvação para nós. Eterna já é nossa, agora diária, temos que fazer orações, temos que entender o nosso irmão, temos que amar o próximo e a Deus primeiro. Aí a obra fica pronta no nosso coração. Nós temos a convicção de que todos que entendem a palavra são filhos de Deus. E aqueles que não entendem ainda, talvez nem vão entender, já tem a salvação de Deus. Tem um Espírito Santo dentro dele, só que não foi ainda alertado, tá? Pelo menos em mim, ele me alertou aos 40 anos. Por isso eu estou aqui hoje para pregar a palavra de Deus, em espírito e verdade. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas agressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida justamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Por isso que já fomos perdoados. Romanos 6, versículo 13 e 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê?
Estamos no Evangelho da Graça. Debaixo da lei de Moisés havia pecado, havia transgressões. Eles lá adoravam outros deuses, né? Buscavam aqui, ali, lá. Não, aqui você já o tem dentro de você. Você buscou, ele aqui veio morar para te fazer o mais que vencedor e te fazer propriedade exclusiva dele. Nação santa, luz do mundo, sal da terra, você nasceu da água do Espírito, João 3,5, Romanos 6,3, você aí é a nova criatura, você transformou a tua mente, você não tem dívida com Deus. O pastor aqui faz você pagar as dívidas que você não está pagando aqui a ele. Por isso que você vê não dá dízimo há meses, quando você volta, tem que pagar todo o dízimo que ele te exige lá, porque lá é uma empresa que vai enganar, que vai exigir, porque lá uso e costume, lá tem uma regra, tem uma hierarquia, e você lá serve a um homem que é o homem da iniquidade. Jesus falava antes da cruz. Agora, após a cruz, eles continuam aqui, porque não entraram no Evangelho, estão como cego, não vê as coisas que já aconteceu lá, para que aqui pregasse a verdade e aqui expor a palavra de Deus. Tendo cancelado o escrito de dívida, cancelou a dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, né? Era uma ordenança, como tem hoje nas igrejas ordenança, eles ordenam isso, ordenam aquilo, mas Deus tirou esse peso, por isso você tem que entender Mateus 11, 29, vinde a mim você que está cansado antes da cruz, sobrecarregado de que das obras da lei, como Marta e Maria ali sentada ao pé do Senhor, ouvindo Deus falar que amava. Por isso, Marta representava a lei e Maria representava a graça, como representa hoje. E aqui estamos para falar a verdade. Tu, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Tu vê que prejudica. Por isso Paulo falava, Gálatas 1,6, admira-me, seja passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho. Havia dois evangelhos quando Paulo vem pregando a graça, porque estava ainda o templo de pé. O templo teria que cair para que a graça viesse e se estabelecesse no coração daquele que crê. Para julgar a lei de Moisés fora, porque ela era fraca, era pobre, e eles teriam que chegar até Deus. Por isso, Hebreus 7,19, chegamos até Deus, porque a lei de Moisés era fraca e saiu do meio. Como que aqui continuam pregando a lei, porque não tem como mudar a igreja, né? Não tem como mudar os costumes ali. Roupas, né? Bonito por fora, mas por dentro, Jesus já falara, sepulcro caiado, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, porque roubavam lá na frente de Jesus. E aqui, com a palavra que está aqui escrita, eles continuam roubando. Imagina lá Jesus com eles lá, e eles roubando. E aqui, a palavra penetrou no coração daquele que crê e tem que pregar a verdade. Então, o prejudicial removeu inteiramente, não ficou nada para que o pastor remova hoje, expulse alguma coisa de você, isso aí é carne, tem que ter o entendimento e renovar a mente, encravando-a na cruz, 15, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Então, triunfou dele na cruz. Por isso, 2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum em carne e sangue, ele participou para que por sua morte matasse, aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, o diabo, o corpo de carne, que era o opositor antes da cruz. Você vê que Pedro não tinha um Satanás dentro dele, não, era a carne de Pedro. Por isso o espírito aqui, hoje, está pronto, mas a carne milita contra o espírito, Efésios 6, 10 em diante. Mas quem não está no Espírito Santo, quem não tem formado dentro dele, fica passando por muita luta. E aí, a dívida para com Deus. Não, a dívida é com o seu pastor aqui. Ele se diz o Deus e cobra de você um pedágio, como fazem aí as facções, né, do crime, né? Você, para ir num bairro, tem que pagar um pedágio para subir naquele morro lá. É tipo assim, você para estar na igreja, você paga um pedágio. Tem um porteiro, tem ali o presbítero que unge você com óleo. Esse óleo aí, quem falou de óleo na Bíblia foi Tiago, né? Tiago foi um pregador, ele foi, vamos supor, ele foi um homem, né? Designado por Deus, vamos colocar aqui um apóstolo, tudo bem, um apóstolo para pregar aos judeus. Ele pregou as 12
tribo de Israel. Por isso, ele não é o nosso apóstolo. Temos que ler Tiago, Pedro, João, tudo isso aí e trazer para aqui, para o fio do apóstolo Paulo. Vai ver que a contenda está até aqui escrito. Por quê? Tiago trouxe as obras e Paulo vem com a fé. Então, por isso que a fé sem obras falam que é morta. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Ele não depende das obras da lei. O que é a obra da lei? Jejum, parte judaica, guardar sábado, essas coisas assim, tudo é obra da lei. Dar o dízimo, passar pelas águas, só obras da lei. Que na cruz ficou para que você recebesse o batismo de cruz. Romanos 6,3. Lá ficou o nosso velho homem. Então, muitos ignoram isso aí e continuam pregando a iniquidade, pregando a inverdade, porque o homem da iniquidade já entraram na igreja lá no primeiro século. E hoje continuam aqui, exigindo lei e ordem, porque existe uma hierarquia lá, onde você tem que servir ao pastor. Aí, quando você vai falar alguma coisa contra o pastor, você não pode falar. Você não tem liberdade de preço, mas quando você entra aqui, você está liberto de tudo isso, você entendeu que o mistério está dentro de você. Então, aqui no 15, e despois no principado e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando ele na cruz. Por isso que eu que sempre digo, Lucas 13, 32, está ali antes da cruz. Hoje e amanhã, sexta, sábado, domingo, ele falou, sexta, sábado, eu expulso o demônio, eu curo o enfermo, e no terceiro dia eu termino. E o seu terceiro dia terminou, matou. O pastor pega você sem entender isso aqui, leva para lá e tira de você toda a sua lã, que é o seu dinheiro, e você fica preso a ele, sem entender esse mistério que hoje está dentro de você. Oh, meu Deus, obrigado, meu Pai, por tudo. Aqui está Hebreus, né? Hebreus 4:1. Então, você quando entende isso aqui, você descansa das obras da lei, né? Que lá Deus veio fazer, ninguém pôde fazer, então todos foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Por isso que o salário do pecado lá era a morte. Eles estavam mortos em pecado e delito. Quando passa pela cruz, a morte saiu, entrou a ressurreição e a vida. Entrou o Espírito Santo dentro de nós. Então aqui 4:1 de Hebreus, é a entrada no descanso de Deus pela fé. Pela fé não é pelas obras. Se Abraão fosse gloriar, tinha que gloriar quem? Lá com Moisés. Não com Deus, porque Deus é por fé. Ele tinha que gloriar segundo os homens, debaixo da lei. Mas só que seria pela fé, porque Deus repreendeu. Não, Abraão tem que se gloriar não em mim, mas lá debaixo da lei, porque eles serviam a lei. Hoje nós servimos a graça, que é o evangelho da graça, puro e verdadeiro, sem fermento aqui. Glória a Deus. Oh, meu Deus, obrigado, meu Pai. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Eles lá falhavam, às vezes, né? Por não entender, por não receber revelação. Como aqui não recebe revelação, não entra. Fica na porta, porque o porteiro está ali. Ó, fica quieto que o pastor não pode saber nada disso. Entendeu? Ah, aquele irmão lá prega graça. Não, aquele irmão lá está fora de Cristo, porque ele está desviado, ele está afastado, ele não tem Deus. Não, quando você sai de lá, Deus aqui está dentro de você, para cuidar de você, até enquanto você dorme. Você acorda e foca aqui. Você tem Deus em você, aquele que tem Deus dentro dele, e nós temos Deus dentro de nós. Por isso a esperança da glória, a promessa chegou lá e hoje está aqui, de graça, sem pagar nada. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Pela fé. Hoje é pela fé, não é pelas obras, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, esses homens que estão na política, que são pastores, que estão na fofoca, estão nessa luxúria, eles ficam aí gritando, desesperados, porque cometeram um ato grave e agora pagam um preço, porque não estão no Evangelho. Eles não têm o Espírito Santo dentro do coração deles. Que o Espírito Santo, quando você o tem, tu já nasceu com ele, mas com o tempo decorrido, né, aqui nessa terra, você vai se lembrando que Deus já te deu, dentro do ventre da tua mãe. Por isso está lá, Isaías 49:1. Deus conhecia Isaías desde o ventre da mãe dele. Paulo, 1:14-15, Paulo era conhecido de Deus, por isso Deus chamou Paulo, como me chamou aqui aos 40 anos, como chama você, aquele que crê. Agora o pastor vai querer colocar areia
naquela imundícia que o gatinho é que faz e ele cobre. O pastor faz lá a besteira e cobre, e quando você tira o papel e o pano, você puxa o tapete, todo mundo cai junto. Então fica aí uma igreja contaminada, cheia de sacrifício, cheia de doutrina que não vem de Deus, vem do homem. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Eu creio que você vai entender, vai receber no coração. Ao ouvir a palavra que vem de Deus, meu coração entendeu. Fui chamado por Deus ao ouvir a sua voz. Ele falou que estaria dentro de nós. Então, uma mente renovada recebe o Espírito Santo. Eu que sempre gosto de falar para você entender que depois daqueles dias ele falou que eu vou derramar o Espírito Santo em vós. Joel 2,28. Muitos não sabem disso, fala lá e procura que você vai ver. 37,14 de Ezequiel, o vale de osso seco. Ele colocou o Espírito já naqueles ossos. Já está aqui, dentro de você. Criou tendões, você tem um corpo e um espírito. Existe corpo natural e espiritual. O espiritual aqui fala para você. Não desobedeça a Deus, obedeça a Deus. O homem tem para mandar, manda, desmanda e paga um preço, e você paga junto com ele. Agora aqui não, aqui Deus pagou por você e te libertou. Por isso, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Jesus te libertou. Não viva mais na escravidão de um pastor que escraviza o membro lá. Ele tirou as algemas do esquino de Hebreus e te soltou para que aqui vivesse você e eu, o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Agradecer a Deus por essa palavra. Declaro que você está num dia de bênção, de paz, uma cura, uma libertação, um milagre no nosso coração. Eu creio. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor.